O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais muito antes que vós o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Seja muito bem-vindo, que bom ter você aqui hoje. Antes de começar, me faz um favor? Deixa o seu joinha aqui no vídeo, se inscreve no canal e escreve nos comentários o seu pedido de oração. Eu quero rezar por você. E enquanto estiver lá nos comentários, dá uma olhadinha nos pedidos dos outros irmãos e reza por eles também, porque isso é coisa linda que a gente pode fazer uns pelos outros. E fica até o final do vídeo, porque hoje eu tenho um desafio para te propor e ele vai aparecer lá no finzinho. Agora deixa eu te perguntar uma coisa sincera. Quando você reza, como é que você reza? Você chega diante de Deus com o coração aberto ou você fica repetindo palavras quase que por obrigação, esperando que o tamanho da oração resolva o seu problema? Olha, não te estou julgando não. A gente faz isso. Às vezes a gente reza com a boca, mas a cabeça está no trabalho, na conta que vence, na briga que teve em casa. E quando termina, sente aquela sensação estranha de que não aconteceu nada. É exatamente sobre isso que Jesus está falando hoje. Ele olha para os discípulos e fala assim: não useis muitas palavras como fazem os pagãos. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus não fica impressionado com um discurso bonito. Ele não precisa de você falando por 1 hora para entender o que você está sentindo. Ele já sabe, ele já conhece o peso que você carrega antes de você abrir a boca. Então, o que Jesus está ensinando aqui não é uma técnica de oração, é uma mudança de coração. Ele está dizendo: para de tentar convencer a Deus. Começa a confiar nele. Existe uma diferença enorme entre essas duas coisas. Quando a gente tenta convencer, a gente fala muito, repete muito, promete muito, barganha muito. Mas quando a gente confia, a gente chega simples, chega do jeito que é, sem enfeite, sem performance e fala: Pai, eu estou aqui, eu preciso de você. E foi justamente aí que Jesus ensinou o Pai Nosso. Repara como essa oração é pequena, cabe na palma da mão, mas dentro dela tem tudo. Tem reverência quando a gente diz: santificado seja o teu nome. Tem fé quando a gente pede: venha o teu reino. Tem entrega quando a gente fala: seja feita a tua vontade. Tem dependência quando a gente pede o pão de cada dia, porque o pão de cada dia não é o pão do ano todo, é o de hoje, é o suficiente para hoje. E isso exige que você volte amanhã, que você continue precisando dele todos os dias. E aí vem aquela parte que aperta o coração da gente. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa linha muda tudo. Sabe por quê? Porque ela conecta o perdão que você recebe com o perdão que você dá. Jesus não deixa isso passar em branco, não. Ele repete logo em seguida: se você perdoar, seu Pai perdoa você. Se você não perdoar, seu Pai também não perdoa.
Isso pode parecer duro, mas na verdade é libertador. Pensa numa pessoa que você não consegue perdoar. Pode ser alguém da família, um amigo que te traiu, alguém que te magoou fundo. Agora pensa, quanto tempo você já gastou carregando essa mágoa? Quanto tempo ela já roubou o seu sono, o seu sossego, a sua paz? A falta de perdão não machuca quem te fez mal, ela machuca você. E Jesus sabe disso. Ele não está te pedindo para fingir que não doeu. Ele está te pedindo para soltar, porque soltar é o que te liberta. O perdão não é um sentimento que vem do nada, é uma decisão. Você decide não deixar mais aquela pessoa ocupar espaço dentro de você. Você entrega aquela dor para Deus e fala: Pai, eu não consigo sozinho, mas eu quero perdoar, me ajuda. Isso é oração de verdade. Essa é a oração que o céu ouve. Então hoje Jesus te convida para uma coisa simples e transformadora: rezar com o coração. Chegar diante de Deus como filho, não como alguém que precisa impressionar. Falar com Ele como você fala com alguém que te ama de verdade, porque é isso que Ele é. Mas você sabe que existe algo que impede muita gente de chegar assim diante de Deus? E talvez isso esteja acontecendo com você agora mesmo, sem você perceber. A primeira coisa que afasta a gente de uma oração verdadeira é a sensação de que não somos bons o suficiente para rezar. Sabe aquele pensamento que vem na hora que você vai se ajoelhar? Quem sou eu para falar com Deus? Fiz tanta coisa errada, Ele não vai me ouvir. Esse pensamento parece humildade, mas não é. É uma mentira. É o medo disfarçado de vergonha te fazendo acreditar que Deus só ouve os perfeitos. Mas Deus não chamou os perfeitos. Ele chamou os cansados. Ele chamou os quebrados. Jesus mesmo disse: não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Então, se você chega diante de Deus com tudo torto, com tudo pesado, saiba que é exatamente para isso que Ele está lá. A segunda coisa que paralisa a oração da gente é a distração do dia a dia. A vida vai acumulando tantas coisas, trabalho, contas, problemas, que quando você percebe já faz dias que você não para de verdade para rezar. Não uma oração mecânica, daquelas que a gente repete dormindo, mas uma oração real, de coração aberto. E aí a gente vai se afastando de Deus aos poucos, quase sem notar, como alguém que para de regar uma planta e vai vendo ela murchar devagar. Mas Deus continua te esperando, todo dia, todo momento. Ele não desiste da fila, Ele não cansa de esperar por você. Em Lucas, Jesus conta a história do filho que foi embora, gastou tudo, se perdeu completamente e quando resolveu voltar, o pai já estava no caminho, correndo ao seu encontro. Não esperou o filho chegar, foi ao encontro dele. É isso que Deus faz com você quando você resolve voltar para a oração. E tem uma terceira coisa, essa talvez seja a mais difícil de admitir, é a mágoa guardada. É aquela pessoa que você sabe que precisaria perdoar, mas toda vez que o nome dela vem à cabeça, você sente um aperto no peito. E você até tenta rezar, mas parece que as palavras não sobem, parece que existe um bloqueio entre você e Deus, e existe mesmo. Não porque Deus te rejeitou, mas porque você está rezando com uma mão estendida para cima pedindo perdão e a outra fechada guardando a mágoa de alguém. Mas Deus tem um jeito de amolecer até o coração mais endurecido. E foi exatamente isso que aconteceu com uma pessoa que me escreveu faz pouco tempo. Délia Cristina mora em Campina Grande, na Paraíba. Ela me mandou uma mensagem longa, bem longa, e eu quero te contar um pedaço dessa história porque ela me tocou fundo. Délia ficou 18 anos sem falar com o irmão, 18 anos. Tudo começou por causa de uma herança depois que a mãe deles morreu. Teve discussão feia,
teve palavra dita que não deveria ter sido dita, teve porta batida e depois disso, silêncio. Um silêncio que foi crescendo e endurecendo como cimento. Ela me contou que nos primeiros anos, a raiva era tanta que ela nem sentia falta. Mas com o tempo ela foi percebendo que aquilo estava pesando. Pesando nas costas, pesando na cabeça, pesando nas orações. Ela ia à missa todo domingo, ela rezava o terço, ela fazia tudo certinho, mas ela mesma descrevia assim: eu rezava, mas não sentia nada. Era como falar para uma parede. Aí um dia, numa quarta-feira comum, sem nada de especial acontecendo, ela estava no ônibus voltando do serviço, cansada, olhando pela janela, e de repente veio aquela voz interior, aquela voz que a gente reconhece quando para de fazer barulho, e a voz disse simples assim: você não consegue me alcançar porque suas mãos estão ocupadas segurando uma coisa que você precisava ter soltado há muito tempo. Délia me contou que ficou parada, sem mexer, até o ônibus chegar no ponto dela. Desceu, foi caminhando devagar para casa, entrou no quarto, fechou a porta e rezou uma oração que ela nunca tinha rezado na vida. Ela não pediu sentir vontade de perdoar. Ela pediu só a força para dar o primeiro passo. No dia seguinte, ela pegou o telefone, procurou o número do irmão que uma sobrinha tinha te passado anos antes e mandou uma mensagem de 3 palavras: saudade de você. O irmão demorou 2 dias para responder, mas respondeu. Hoje eles se falam toda semana. E Délia me disse uma coisa que eu não consigo esquecer. Frei, no dia que eu perdoei meu irmão, foi a primeira vez em 18 anos que eu saí da oração sentindo que Deus estava do meu lado. Isso é o que Jesus está falando no Evangelho de hoje. O perdão não é um detalhe da fé, ele é o caminho. Sem ele a oração fica travada. Com ele o céu se abre. Em Mateus, Jesus não deixa margem para dúvida: se vós perdoardes aos homens, vosso Pai também vos perdoará. É uma promessa direta, sem rodeio. Deus está te dizendo: você perdoa, eu perdoo. Você solta, eu solto. Você abre a mão, eu abro o caminho. E agora eu preciso te fazer algumas perguntas. Não precisa responder em voz alta. Responde no coração. Tem alguém na sua vida que você ainda não perdoou? Tem alguma mágoa que você carrega há tanto tempo que você já nem lembra mais como é viver sem ela? Quando foi a última vez que você rezou de verdade com o coração nu diante de Deus, sem ensaiar, sem performance, só você e Ele? E, mais fundo ainda, você acredita que Deus pode te perdoar, mas tem dificuldade de acreditar que você merece esse perdão? Essas perguntas não são para te condenar, são para te despertar, porque hoje não é um dia qualquer. O Espírito Santo não te trouxe até esse vídeo por acaso. Existe uma palavra aqui que é para você, exatamente para você. Não para todo mundo em geral, mas para você que está assistindo agora, com essa história, com esse peso, com essa saudade de sentir Deus de verdade. E a promessa de Deus para você hoje está em Jeremias: quando me procurardes com todo o vosso coração, eu me deixarei encontrar por vós. Todo o coração, não o coração arrumado, não o coração perfeito, o coração inteiro, com as rachaduras e tudo. Isso significa que o caminho de volta para Deus começa agora, com uma decisão pequena, com uma oração simples, com uma mão aberta no lugar de uma fechada. Você não precisa resolver tudo hoje. Você não precisa sentir vontade de perdoar antes de pedir ajuda para perdoar. Você só precisa dar o primeiro passo, como Délia deu naquele quarto em Campina Grande, cansada e sem resposta, mas disposta. E quando você der esse passo,
Deus vai correr ao seu encontro. Oremos, irmãos e irmãs. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, onde quer que você esteja agora, para tudo. Se você está em casa, feche os olhos por um instante. Se está no trabalho, no ônibus, na fila de espera, não importa. Deus está aqui. Ele não precisa de um lugar bonito para agir. Ele só precisa de um coração aberto. E eu acredito que o seu coração está aberto hoje. Antes de começar, eu quero te dizer uma coisa com toda a certeza que tenho dentro de mim. Essa oração não vai ser vazia. Cada palavra que você rezar agora vai subir, vai ser ouvida, vai ser respondida. Não estamos apenas falando para o ar, estamos falando com aquele que criou o universo e que conhece o seu nome. A partir de agora, essas palavras são suas. Faça delas a sua oração. Reze comigo. Senhor Jesus, nós chegamos até você hoje com o coração nas mãos. Não temos como esconder o que somos, porque você já sabe de tudo. Você conhece cada pensamento, cada noite mal dormida, cada lágrima engolida, cada vez que a gente tentou ser forte e por dentro estava despedaçando, e mesmo assim você nos chama. Mesmo assim, você nos quer perto. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por não ter desistido de nós. Obrigado por ter ensinado a gente a rezar não com palavras bonitas, mas com o coração aberto. Obrigado por ter mostrado que você não quer a nossa perfeição, você quer a nossa presença. Obrigado por ser o tipo de Deus que corre ao nosso encontro quando a gente ainda está longe. Nós te louvamos, Senhor Jesus, porque você é bom, porque a sua misericórdia não tem fim, porque mesmo nos dias em que a gente esqueceu de rezar, você não esqueceu de cuidar. Mesmo nos dias em que a gente duvidou, você continuou sendo fiel. Mesmo quando a gente não merecia, você amou. E isso, Senhor, é maior do que qualquer coisa que a gente consiga entender. Senhor Jesus, hoje nós rezamos pelo coração cansado, por aquele que já tentou de tudo e ainda não encontrou paz, por aquele que chega no final do dia sem forças, sem esperança, sem saber mais para onde ir. Chega perto desse coração agora. Entra nesse cansaço e faz o que só você sabe fazer. Renova, restaura, reacende. Nós pedimos, Senhor Jesus, pelo perdão que ainda está travado dentro de nós. Tem gente rezando agora que carrega uma mágoa antiga, pesada, que já faz parte da vida como se fosse normal. E não é normal, não é para ser assim. Você disse que se a gente perdoar, você perdoa. Então hoje, Senhor, nós pedimos a graça de perdoar. Não porque a gente sente vontade, mas porque a gente confia em você. Amolece esse coração, Senhor Jesus. Tira a pedra que foi se formando com o tempo, com a dor, com a decepção. Você que transformou água em vinho, você que abriu o mar, você que ressuscitou o que estava morto, com certeza pode amolecer o que está endurecido dentro de nós. Nós acreditamos nisso. Nós estamos apostando nisso agora. Espírito Santo, venha. Venha agora nesse momento de oração. Entra em cada coração que está rezando junto comigo. Faz o que a gente não consegue fazer sozinho. Ensina a gente a rezar quando não sabe o que pedir. Fica entre a gente e Deus. E intercede por nós com gemidos que as palavras não conseguem expressar. Você sabe o que a gente precisa mais do que a gente mesmo sabe. E Nossa Senhora, Mãe boa, Mãe de Jesus e Mãe nossa, nós pedimos que você passe na frente. Você que nunca deixou de rezar pelos seus filhos, você que esteve no momento mais difícil da história, embaixo da cruz, sem fugir, sem desistir, intercede por nós agora. Leva as nossas preces ao seu Filho Jesus. Apresenta a Ele cada pedido, cada dor, cada nome que está no coração de quem está rezando agora. Maria, passa na frente, nós confiamos em você.
Senhor Jesus, tem alguém rezando agora que está no limite, que não sabe se aguenta mais um dia assim, que está com medo do futuro, com medo das contas, com medo de perder o que ainda tem. E eu peço por essa pessoa agora com toda a força da minha fé. Sustenta ela, não deixe ela cair. Você prometeu que nunca nos deixaria nem nos abandonaria, e a sua palavra não volta vazia. Cumpre essa promessa agora na vida de quem precisa. Senhor Jesus, nós declaramos sobre a nossa vida o que você mesmo nos ensinou a pedir. Que o seu nome seja honrado em tudo que a gente faz. Que o seu reino venha primeiro, antes dos nossos planos, antes dos nossos desejos. Que a sua vontade seja feita mesmo quando a gente não entende, mesmo quando dói, mesmo quando parece errado. Porque a gente aprendeu, Senhor, que o seu jeito é sempre melhor do que o nosso. Nós pedimos o pão de cada dia, não o pão do ano todo de uma vez só, porque você nos ensinou a voltar sempre a depender de você todos os dias. E nós voltamos hoje, estamos aqui de novo, com fome de você, com necessidade de você, com a certeza de que sem você a gente não consegue. Alimenta a gente, Senhor Jesus. Alimenta o corpo, a mente e o coração. E quando essa oração terminar, Senhor Jesus, que a gente não saia igual entrou, que alguma coisa mude, que alguma coisa quebre, que alguma corrente que estava presa se solte agora em nome de Jesus. Que a paz que você prometeu, essa paz que o mundo não consegue dar, desça sobre cada um de nós e que a gente carregue essa oração pelo resto do dia como quem carrega uma brasa no peito, aquecendo por dentro, lembrando que você esteve aqui. Senhor Jesus, obrigado por essa oração, obrigado por cada pessoa que rezou junto, obrigado por cada coração que se abriu um pouco mais hoje. Nós entregamos tudo nas suas mãos, as certezas e as dúvidas, as alegrias e as dores, o que a gente entende e o que a gente não entende. Tudo é seu e a gente confia em você. Com tudo que a gente tem e com tudo que a gente é. Amém, amém e amém. Se esta oração tocou o seu coração, por favor, escreva mais um comentário, escreva amém nos comentários e a compartilhe com seus amigos e familiares. Que Deus esteja convosco. Amém. Meu irmão, minha irmã, antes de você ir, eu preciso te abençoar. Não é protocolo. É porque eu acredito de verdade no poder da bênção e você merece sair daqui diferente de como entrou. Que Jesus, o mesmo que ensinou os discípulos a rezar com simplicidade e confiança, abençoe você e cada pessoa da sua família hoje. Que essa palavra que você ouviu aqui não caia no esquecimento, mas fique dentro de você como semente boa, daquelas que brotam devagar, mas que quando crescem nada derruba. Que a paz que Jesus prometeu, essa paz verdadeira, que não depende das circunstâncias, chegue até a sua casa, até a sua cama, até o seu coração mais fundo. Que o Espírito Santo que intercede por nós quando não sabemos nem o que pedir, continue agindo na sua vida depois que esse vídeo terminar. Que Ele te lembre das palavras certas nas horas difíceis. Que Ele te dê coragem para perdoar o que parece impossível de perdoar. E fé para rezar mesmo quando parece que nada está funcionando. E que Nossa Senhora, Mãe boa e fiel, cubra você com o manto dela. Que ela interceda por você diante do Filho dela, Jesus. E que nenhum mal chegue perto de você nem de quem você ama. Maria cuida desse filho, dessa filha que chegou até aqui hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora me faz um favor muito simples. Deixa o seu joinha aqui no vídeo e se inscreve no canal se ainda não fez isso. Parece coisa pequena, mas não é. Quando você faz isso, você ajuda esse conteúdo a chegar em mais pessoas que precisam ouvir essa palavra. Tem gente lá fora que está passando por uma coisa difícil agora e o próximo vídeo pode ser exatamente o que ela precisava. Você faz parte disso quando apoia o canal. Então, joinha e inscrição, combinado? E agora chegou a hora do desafio que eu prometi lá no começo.
Lembra que eu falei que tinha um desafio esperando você no final? Então, chegou a hora. O desafio de hoje é simples, mas poderoso. Vai nos comentários agora e escreve essas 3 palavras. Eu te perdoo. Só isso. Eu te perdoo. Pode ser para alguém específico que veio na sua cabeça durante esse vídeo, pode ser para você mesmo, pode ser só como uma declaração de fé. Mas escreve. Eu te perdoo. Escreve 2 vezes se quiser. E eu prometo que vou lá deixar um coração no seu comentário, porque você merece ser visto e reconhecido nessa decisão. Eu te perdoo. Não esqueça, escreve lá. E olha, eu preciso falar uma coisa para você que ficou até aqui. Quem chega até o final de um vídeo assim não é qualquer pessoa. É alguém que está comprometido de verdade com a fé. É alguém que não está só passando o tempo. Está buscando algo real, algo que transforma. E é exatamente por isso que eu tenho um convite especial para te fazer. Nós temos uma comunidade de membros aqui no canal. E não é qualquer comunidade, é um grupo fechado, reservado para quem quer realmente aprender, crescer e se aprofundar na fé católica de verdade. Já estamos com nossos cursos funcionando e olha o que está acontecendo lá dentro. Temos o curso bíblico de Gênesis a Apocalipse, onde a gente percorre toda a Bíblia de um jeito simples, acessível, cheio de vida, para você entender a palavra de Deus como nunca entendeu antes. Temos o curso do Catecismo da Igreja Católica, para você conhecer fundo o que a Igreja acredita e por que acredita. E temos a Mariologia, um mergulho lindo e profundo na vida e no papel de Nossa Senhora na história da salvação. Os irmãos que já estão lá dentro estão vivendo uma transformação incrível. Estão compartilhando testemunhos emocionantes de como o conhecimento da fé mudou a forma deles de rezar, de encarar a vida, de entender a Bíblia. É uma bênção sem igual fazer parte desse grupo. E para entrar é simples. É só clicar no botão que está aqui no canal, escrito Seja Membro. Você clica, escolhe o plano e já entra direto na comunidade. É tudo dentro do YouTube mesmo, sem complicação. E quando você entrar vai encontrar os cursos, os materiais e os irmãos te esperando de braços abertos. Se você quer transformar a sua vida espiritual de verdade, esse é o lugar. Não deixa para depois não. Clica agora no botão Seja Membro e vem fazer parte dessa família. Meu irmão, minha irmã, foi uma alegria enorme estar aqui com você hoje. Eu te dou um abraço fraterno de coração, daqueles que apertam de verdade. Que Deus continue te abençoando em tudo, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, no seu coração. Fique na paz de Cristo. Até o próximo vídeo.